o convite hoje é para a gente celebrar um outro tipo de morte. Eu queria que a gente lesse mais um trecho da palavra bem curtinho. Essa é uma mensagem bem curtinha. Dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns atos que aqui se encontram, e de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Amém. Podem sentar. Esse trecho de Lucas, como muitos outros, nos deixa a impressão clara que o Lucas estava ali rememorando. Ele fez uma pesquisa acurada e ele estava se lembrando de tudo que ele tinha de informação, e ele estava tentando reunir aquilo, e a gente percebe claramente que ele condensava muitas coisas. Nessa passagem aqui você vê ele falando várias coisas que ele disse em momentos muito específicos. Mas o principal da mensagem aqui, a primeira coisa é que a gente precisa mesmo parar, com esse nosso letrismo. Tudo que vocês já estão cansados de saber. De ficar achando que só porque o cara era cheio do Espírito Santo, que ele tinha que ter uma memória perfeita, que ele tinha que se lembrar de tudo direitinho, que o Lucas falou que fez uma pesquisa acurada. Eu posso fazer uma pesquisa acurada e posso confundir o evento, não tem problema nenhum. Deus não está preocupado se a minha memória foi perfeita. Ele está vendo se eu estou dizendo a verdade. E é verdade que Jesus falou essas coisas. Eu posso confundir sobre o dia e a hora que ele falou. E o que importa? Se Jesus falou, é aquele que ama a vida mais do que a mina diga de mim, é aquele que ama a sua vida, perdê-la. O que importa se ele disse isso na Pampulha, ou no Parque Ecológico, ou no Parque das Mangabeiras, né? Mas o pessoal, o cara acabou de falar comigo na internet ali agora, tem um cara enfesado lá na internet comigo, e ele falou que eu sou um hipócrita, fariseu, não sei o quê, porque todo crente é fundamentalista. Eu falei, pô, tô lascado. Todo crente é fundamentalista. Porque os fundamentalistas são esses, que ficam querendo que tudo se encaixe, que tudo fique certinho. Deus não está nem aí. Ele conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Ele, para começar, ele já vai aí, que Deus inventa de nos usar para falar da sua verdade. Nós que somos seres mentirosos, mesmo quando a gente não quer. Nós que somos seres imperfeitos. Então, dizer que a palavra de Deus ela é infalível, ela é infalível por causa de Deus, não é por causa do livro. Né? Dizer que a palavra de Deus ela é inspirada apesar das mentes inspiradas serem totalmente falhas. Mas a palavra de Deus ela é sempre verdadeira, mesmo por meio de mentes falhas. A palavra de Deus ela sempre será verdadeira. E aqui Jesus está dizendo uma coisa que a gente, frequentemente, a gente gosta de falar isso para os outros, mas a gente não está preparado para ouvir, a gente não está vivendo isso ainda. Basta a gente perceber como que é difícil a gente se reunir por causa de Jesus. Parece também coisa de, poxa, Leco, mas você, um cara formado, você é um cara que tem uma certa intelectualidade, ficar nessa crise da autoridade, tendo que se submeter a um tal de Jesus, você nem sabe se esse cara existiu. As mentes mais esclarecidas pensam assim. E as mentes esclarecidas vivem a sua falta de fé de outra maneira. Você tem que seguir Jesus, não sei para que isso serve, não, mas a gente vai lá. Seguir Jesus, para que seguir Jesus? Podia ter uma Jesusa, né? Para ficar uma coisa assim mais igualitária. Aí as pessoas, cada um já vai puxando, cada pessoa vai puxando para as suas ideologias, né? E Jesus é masculino, é homem, porque a nossa percepção limitada humana consegue ver as coisas nessa categoria.
Só que ele, quando ele esteve entre nós, ele não se comportou assim, tentando implementar nem machismo, nem feminismo, nem o evangelho dos ricos, nem o evangelho dos pobres. O que ele tentou implantar foi isso aqui. Implantar não, o que ele plantou, né? Quem gosta de implantar é crente. Crente adora implantar. Crente adora dizer o que o outro é, o que o outro não é. E Jesus não. Ele plantou, sentenciou como Deus, e uma das sentenças dele é essa aqui, ó. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. E essas palavras por nós tão conhecidas, elas precisam ter o tempo todo o seu sentido atualizado em nós. Para a gente é fácil, o dia a dia toma sua cruz e siga-me. Aí a gente já vai para o lado masoquista, né? Porque viver com Deus, irmãos, é luta, é provação, é as tribulação. Aí você até já vai tirando os plurais da palavra para ficar mais sofredor, né? As tribulação, as provas, as lamúrias. E a gente vai simplificando tudo, porque viver com Jesus é essa coisa de sofrer, que se você não sofrer, tem alguma coisa errada na sua vida. Viver com Jesus é sofrer, mas não é procurar o sofrimento. Viver com Jesus é sofrer, porque negar-se a si mesmo é exatamente isso. Se você for pegar os cientistas mais das ciências humanas, né, mais bem intencionados, você tem, por exemplo, Michel Foucault, que vai falar da nossa vontade de potência. O ser humano é movido pela vontade de potência. O ser humano é poder. O ser humano ele vai se estabelecer. O ser humano corre atrás das coisas. Né? O Brasil tem essa filosofia do Lula, né? A filosofia prática do Lula, que o brasileiro é aquele que sonha em sair daqui e chegar num patamar. E chegar num patamar é isso, né? O país rico é um país sem pobreza. Nossa, isso, o país rico é um país sem pobreza. Mas a verdade, negar-se a si mesmo é você aprender que nem é para isso que Jesus te chamou. Essa semana, mais uma vez, eu lá em discussões com meus alunos, numa das aulas de Sociologia, eles quiseram saber um pouquinho da origem do Dia das Bruxas e tudo, aí foram entrando para a maçonaria fora. Eu fui dizendo para eles o seguinte, que qualquer religião que te ofereça mudança de vida, olha para você ver, presta atenção no que eu vou falar aqui, que é meio perigoso. Toda religião oferece para a gente mudança de vida. E isso já é barganha. Porque Jesus chega de maneira trágica. O discurso é que é trágico. Mas você ser habitado por Jesus, você andar com o Espírito Santo, é o santo mistério para o qual os seres humanos são convocados e eles não conseguem entender. Porque, tirando Jesus, toda religião, e lá na sala eu comecei pelos evangélicos, né? Porque a gente vive num momento assim, religião não se discute. Nós vivemos um país laico, o país laico recebe todas as religiões, é verdade. Agora, eu estava dizendo para os meninos que uma das funções da aula de Sociologia é ensinar o menino, primeiro, a receber a religiosidade de todo mundo, a entender a fé de todo mundo, quer dizer, se converter à fé de todo mundo, né? Mas é também a pessoa ter um senso crítico em relação à própria religião, aos mecanismos que fazem essa pessoa seguir a religião que ela segue. E eu estava mostrando para eles que quando a gente vai olhar por que o Brasil é cristão, tipicamente, né? Ou por que o Brasil também tem uma porcentagem que procura algumas religiões espiritualistas. Porque o ser humano está nessa busca da sua vontade de potência. O ser humano quer se realizar. E ele se realiza indo para a igreja evangélica dar dízimo para ele prosperar, ou indo em algum terreiro fazer uma oferenda para ele receber a graça que ele está querendo, né? Ou se tornando maçom para ele começar a ter uma mudança de vida. E aí a gente entrou em um monte de coisas. E a questão não é dizer assim, então está tudo errado. Está tudo errado realmente com o ser humano. E aí que a gente vai descobrindo de maneira muito dolorosa a banalidade da religião. Porque a religião vem para poder ressuscitar o nosso ego, né? A religião vem para dizer assim, olha, você quer falar diante de um grupo de pessoas? Quer ser visto? Então o caminho é esse aqui. Você vai ler Bíblia todo dia, vai fazer seminário
escola bíblica Estrebaria Bom Jesus, você vai colar lá com os pregadores mais famosos desse país. Para não falar das outras religiões, vamos falar das nossas raízes, né? A gente está aqui tentando não ser religioso, mas a nossa alma é religiosa. A nossa alma é religiosa, a gente tem uma vontade de evoluir. Aí chega Jesus com a contraproposta, que é: você tem vontade de evoluir? Você tem vontade de ir para frente? Tem vontade de passar nos melhores concursos? Você quer ser o melhor funcionário da sua empresa? Eu falo assim, olha, não vou discutir essas questões, isso aí pertence a vocês. Agora, quem quiser me seguir tem uma condicional. Vai ter que abrir mão da sua vida. Já cansei de dizer para vocês, mas vou repetir, para quem nunca ouviu, que essa história de dia a dia, toma sua cruz e siga-me, para a gente que já está lendo isso depois que o problema ficou resolvido, é fácil. Ah, é sofrer como Jesus. Mas o tomar a cruz aí no texto não é só sofrer. O tomar a cruz e seguir Jesus é você se preparar para você ter fama de mau caráter. Porque cruz no território de Israel, nos tempos de Jesus, era a punição máxima para alguém que fez alguma coisa muito errada. Diz os historiadores que quando Jesus foi crucificado em Roma, ele era um de cerca de 500. Ou seja, tinha mais outras 499 crucificações além da de Jesus. E eram homens que eram tidos como malfeitores, como assaltantes, como pessoas que praticaram coisas horríveis, e está lá aquele que a gente diz hoje que é inocente. Mas que para os judeus é assim, olha, se ele foi morto no madeiro, se ele foi morto naquela cruz romana, naquela imundícia romana, é porque ele fez por onde. Deus protege o seu. Se esse cara está lá, é porque ele realmente fez por onde. Então, tomar a sua cruz significa isso. É você atrair para si julgamentos que não tem a ver com você. Daí o nosso compromisso com Jesus de não mais preocupar nem com a nossa imagem mais. Vão andar com Jesus? Pode saber. Você vai ser confundido com tudo quanto é coisa ruim, porque Jesus foi. Como é que você não vai ser? Jesus guerreou causas que as pessoas já achavam ridículas. Você quer coisa mais ridícula do que curar um cego de nascença e não ganhar nada com isso? Você quer coisa mais ridícula do que ressuscitar um morto de 4 dias e viver na mesma miséria? Que mente mais miserável desse Jesus? Ressuscita um cara de 4 dias e continua pobre como sempre. Aí tem uns que ficam desesperados, querem remediar. Não, pobre não. Jesus tinha uma casa na praia. Diz que ele foi lá para próximo do Mar da Galileia para a residência dele. Então ele tinha uma casa na praia. O Mar da Galileia. Um laguinho. Aí o cara quer dizer que Jesus tinha casa na praia. Né? Galileia, aquele lugar pobre, aquele Mar da Galileia, pobretão. E Jesus estava lá. Mas a grande verdade é que tomar a cruz, dia a dia, é mais do que morrer, porque é mais fácil morrer do que você viver de má fama. É mais fácil morrer do que você estar no dia a dia pregando a misericórdia de Deus e o cara fala assim, você é gay, velho, você é gay. Sabe por quê? Você vive defendendo esses gays, você deve ser um. Ou então, quando você pega, expõe, explana todo um texto fundamentado, com todo o fundamento filosófico, teológico, tudo bonitinho, tudo cheio de amor, aí a pessoa olha para você, sabe que o que você escreveu mexeu com ela, fala assim, essas vãs filosofias aí, e conversa encerrada. Né? Ou então é você fazer como Jesus, se entregar totalmente, morrer morte de cruz, ficar 3 dias debaixo da terra, e no final das contas ele ressuscitou, e foi verdade, o cara ressuscitou. Mas o pessoal da religião da época se encarregou de dizer que ele era um embuste, que roubaram o corpo dele, pagaram os soldados para dizer que o corpo dele foi roubado. Aí Jesus está assim, e como é que vocês têm que ficar em relação a isso? Nem aí. Nem aí num certo sentido, porque dói na gente, nós temos vontade de poder, nós temos vontade de... Um dia todos me reconhecerão. Isso será justificado, nem que a gente jogue para o juízo final. No juízo final você vai saber quem era de Deus e quem não era. E a gente espera que o juízo final vai ser um grande espetáculo, onde todo mundo vai saber tudo de todo mundo. Né? E aí você será exaltado para sempre. Amém.
Então as nossas expectativas, por isso que eu estou falando, a gente está aqui tentando não ser religioso, mas a gente é. Porque nós somos seres humanos, porque nós queremos mudar de vida, porque essas coisas no ritmo de Jesus, elas não têm muita graça. Legal é que está aí, que vende, a coisa é rápida, funciona. Mas Jesus chega e fala, ó, faça o que vocês quiserem. E olha, Jesus tinha tudo contra ele quando ele falou isso, da má fama. Jesus tinha tudo contra ele. Porque ele tinha o templo de Herodes, que era lindo, onde os discípulos achavam que eles iam chegar, né? Quando será o teu reino? Era o dia que eles iam chegar e sentar lá no templo de Herodes, com aquelas construções maravilhosas do Herodes. Jesus tinha contra ele a beleza estética. O universitário talvez não seguiria Jesus, a menos que ele seja liberto e modificado pelo Espírito Santo. Mas um ser humano normal, comum, não seguiria Jesus porque Jesus não tinha estética. Porque é bonito você ver 70 homens com barbas uniformes. É bonito do ponto de vista estético. Barbas brancas indicando sabedoria, uniformes, gestos, todos sabendo da escola de fulano de tal, a escola de Léo, a escola de Shammai. São coisas charmosas, isso mexe com a gente. Né? É gostoso você ter um culto, se você é um cara que tem certa cultura, e fazer como um pastor conhecido de vocês fez, chamou o Rubem Alves para participar do culto dele. Jesus, ele ensina a gente a não dar importância nenhuma a essas coisas. Não dar importância nenhuma não significa desrespeitar. Significa você, todos os dias, matar essa sua necessidade de estética moral, de estética de culto, de estética do dia a dia. Eu já falei para vocês, um dia eu fiz um dia não, foi uma semana, um curso chamado Evangelismo Explosivo. Já até assim, achei lá, Evangelismo Explosivo. Era assim, você tinha todo um treinamento de representante comercial, e aí eu comecei a verificar, quando a gente foi nas vilas fazer o evangelismo explosivo, você tinha que levar um resultado, né, para o grupo. Eu entrava na casa, aí a pessoa, o cara tinha uma coisa efetiva, assim, porque ele fazia a pessoa dizer sim para Jesus. Nossa, o método dá certo, né? Agora, quem garante que a pessoa disse sim para Jesus? As pessoas iam tentando sair fora, mas tinha perguntas que você ia encostando a pessoa na parede. Ainda bem que nessas idas eu não fui falar nada, né? Porque eu ia fazer tudo errado, eu ia ser reprovado no curso. E na verdade, só explicando aqui, né? Eu fiz esse curso porque pagaram para mim, entenderam que eu tinha que fazer esse curso. Porque eu nem iria entrar numa coisa dessa. Mas olharam assim, não, você tem um ministério, a gente paga para você. Eu falei, então paguem para mim, vamos lá fazer. Aí a gente fez. Porque eu não ia pagar para fazer um negócio desse. Você já começa assim, o método para evangelizar. Tem método para evangelizar. O método para evangelizar é a sua vida. É a sua renúncia no dia a dia. É você confiar terrível e dolorosamente do amor de Deus, na paz de Deus. A paz de Deus irrita a gente, né? Você negar a si mesmo, você confiar na paz de Deus. Porque quem se sente liberto por Jesus vai ter que aprender a não viver aflito. Aí a gente não aprende a não viver aflito. A gente aprende a fingir que nós estamos aflitos. Como é que a gente finge que nós estamos aflitos? Eu profetizo a paz sobre a minha vida. Já está perturbado, né? Mas não passa. Pega aí. Isso é paz? Ou então, a pessoa toda feliz, ela acha que ser liberta por Jesus é realmente aflita e vai falar com você. Não deixo passar, não deixo. É a paz. Só que a gente acha isso bonito. Uma pessoa mais culta acha que da paz é falar com paz, confundindo paz com ausência de vida. E tem aquelas pessoas que falam de paz com total perturbação, porque o Senhor é minha paz. Eu creio nisso. Todo dia eu falo Jesus, eu falo o Senhor é minha paz. O Senhor é minha paz. E os caras ficam assim. Eu vejo isso, nossa. O Senhor é minha paz. Paz sem Z.
Aí beleza, paz sem voz não é paz, é medo. Agora, paz com estresse não é paz, é toque. A paz de Jesus tinha voz, né? Porque ele chegava em público, ele erguia os olhos aos céus e agradecia a Deus. Ele exultava no Espírito. Mas ele exultava no Espírito quando o momento pedia, mas ele não ficava assim: eu ainda vou passar na cara do Sinédrio. Vai ficar provado que eu sou o Filho de Deus. Vocês vão ver ainda. E a gente faz isso pelo Facebook, né? Um dia eu vou estragar na cara de todo mundo que duvidou do meu ministério. Olha pra você ver como é que a gente não consegue se libertar desse troço, né? Que a gente chama de religião. Aí Jesus chega e fala: quem quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga-me. E nos negar é isso. E eu sei que isso é difícil até para vocês ouvirem, que aqui a gente tem um público eminentemente jovem, e o jovem está o tempo inteiro estimulado pela sociedade a ser um bicho estressado, né? Corra atrás disso, faça aquilo, faça o curso de não sei o quê. Não, você tem que sair desse nível. Né? E você fica olhando aquele leleco lá, que lá não tem horizonte. Também não estou convidando ninguém a não ter horizonte. Estou dizendo que o nosso horizonte, se você se sente discípulo de Jesus e não meu, se você vai conhecendo Jesus pela Escritura, pelo amor dele que vai pulsando em você, pela vida que você vai levando para o próximo no dia a dia, você não vai viver projetando sonhos. Você vai ser uma realização ambulante de sonhos. Né? Mas são coisas que se realizam na vivência, não é na busca obsessiva. Então, negar-se a si mesmo é negar essa nossa tendência, né, de querer realizar as coisas do nosso jeito, com a nossa estética. Negar a si mesmo é você também prestar atenção até nas coisas certas que você faz. Certo? Que a gente fala, que a gente, por exemplo, lê certos trechos da palavra e fala: esse aqui que eu tenho que fazer. Por exemplo, se Deus habita em mim, eu tenho amor ao próximo. Aí você começa a amar certos próximos com uma energia para a qual Deus não te preparou. Por isso que negar a si mesmo é assim: puxa, nem bondade eu posso fazer? Você fica pedindo licença para Jesus? Não, você não tem que pedir licença para Jesus. Só que você vai ficar o tempo inteiro querendo andar em sintonia com Ele. Não é perguntando: e aí Deus, eu posso ou não posso fazer isso? Não. Mas é entendendo o que nessas coisas boas que você faz está escondendo os seus egos, está escondendo os seus maus hábitos, está escondendo a sua necessidade de aparecer. E aí não tem jeito, gente. A gente tenta falar do Evangelho de uma maneira genérica, mas o Evangelho sempre vai acabar na história de cada um com Deus. Não tem jeito. Se o Evangelho for só essa coisa previsível que você fica esperando ouvir aqui de mim, que dica que eu vou ter no culto hoje à noite para viver com Deus, não vai ter dica que vai funcionar se vocês não tiverem uma vida com Deus. Foi por isso que Jesus começou o discurso dele falando de coisas ultrapessoais, né? Olha, quando vocês, e embora ele estava falando dessas verdades de acordo com com que os ouvidos judaicos daquele momento pudessem escutar. Então, o que o judeu fazia naqueles tempos? Ele jejuava segunda e quinta. Aí o que Jesus falou para aqueles judeus? Olha, o reino de Deus é assim. Quando você for jejuar, lava o rosto, penteie o seu cabelo. Para com esse ritual de: eu estou quebrantado, estou em jejum. Não. Se fosse hoje, assim, vai chupar uma bala, house, se você é secretário da sua empresa, porque ninguém aguenta o seu bafo. A santidade é só sua. Mas o bafo não. Aí a outra coisa íntima que Jesus chega falando: olha, quando vocês forem orar, não façam como os hipócritas. Os hipócritas gostam de orar em praça pública. Não estava proibindo ninguém de orar em praça pública. Mas tem coisa que é triste, né? Vou contar uma coisa para vocês que eu vejo quase todo dia quando eu estou voltando lá da escola onde eu dou aula. Lá no Parque Municipal tem um pessoal que acho que eles se juntam para almoçar, né?
E eles vão orar. E é triste. Assim, o que isso faz no mundo? Aí alguém fala assim, nossa, você está julgando as pessoas. Não, não estou julgando as pessoas. Eu estou dizendo que as práticas têm que ser julgadas, inclusive as minhas. Eu sou julgado todo dia. Né? Você está falando uma coisa boa e o cara está achando que você é do demônio, do espírito anticristo, querendo te matar. E o que eu estou dizendo ali não diz acerca daquelas pessoas que são bem intencionadas. Elas só estão reproduzindo uma coisa que elas aprenderam, mas o que elas aprenderam é trágico, porque você passa ali meio-dia e aí você está vendo o pessoal. Aí você passa ali e aí você lembra que Jesus falou, puxa, quando vocês forem orar, não vos reunais no parque municipal, porque os hipócritas que gostam de fazer isso. No parque municipal você tem que ir lá levar comida para quem está lá. Ou então você tem que sentar e conversar com alguém. Agora, fazer reza brava meio-dia no parque municipal não rola. Não rola. Pode estar falando o nome de Jesus, ele está até recebendo a sua aflição, mas você está prejudicando o que ele ensinou a gente a fazer aqui. Ele falou, ó, quando você for orar, se é para estribuchar desse jeito, entra no seu quarto, fecha sua porta e fala com seu pai em secreto. E o seu pai que vê em secreto te recompensará. Sobre esses que oram daquele jeito, Jesus fala, eles já receberam a recompensa. Não tem mais nada para receber, receber, sabe porque o pessoal passou. Uns falaram assim, nossa, que coisa ridícula. Outros falaram assim, nossa, eu queria ser tanto como aquela mulher. Eu acho que Deus não gosta de mim, não consigo falar assim com Deus. Então ela já subiu de patamar. Ou seja, a vontade de poder dessas pessoas já está alimentada. Estou visto, as pessoas me acham cheio do Espírito Santo. De vez em quando aparecem uns vídeos no Facebook, né, de gente que filmou alguém pregando no ônibus. Vocês são safados! Vai todo mundo pro inferno! E o cara fala assim, muito forte. É forte. Né? Tem uma outra aí que acordou de um sonho que Jesus estava contando, ela filmando toda chorosa e tal. Tudo bem, a gente entende a boa intenção de quem faz isso, mas Jesus ensinou que não era para ser feito assim. Vocês já estão cansados de saber, que eu já falei isso, que Jesus ele chorou gota de sangue, diz o texto bíblico, mas ele fez isso lá no Jardim das Oliveiras, no Getsemane, no momento íntimo dele. E quem estava perto é que viu e escreveu depois. Mas ele não foi lá na porta do templo chorar gota de sangue. Ele nem ia chorar. Então a gente tem essa necessidade de se realizar de alguma maneira, nem que seja colocando a nossa intimidade para fora. Eu acho engraçado que as pessoas que fazem isso, elas, por exemplo, ficam irritadas com um casal de jovens que está namorando e estão muito eufóricos, etc. Claro, alguns exageram mesmo. Mas as pessoas ficam com muita raiva disso, mas elas mesmas se estribucham, caem para cima, uma série de coisas no culto público. Você aprender a não fazer isso, no caso do texto que a gente já está lendo, é negar a si mesmo. Você aprender a outra coisa que Jesus falou também, enquanto você for dar esmola, não toca trombeta, porque os judeus daqueles dias faziam aquele auê. Vou dar esmola hoje. Chama todo mundo. Tocava trombeta, e isso tinha mais alguém faltando para olhar. Olha como eu sou um homem bom. Eu sou um homem bom, e você que está pegando a minha esmola, só está pegando a minha esmola porque você foi um espírito miserável, que Satanás está aí, mas eu vim te socorrer. Aí Jesus está assim, não, quando você for dar esmola naquele contexto. A gente tem de fazer algum bem que é ínfimo. Esmola é aquele bem ínfimo, aquele bem ridículo. E a gente tem bens ridículos a fazer todos os dias, tanto no sentido financeiro mesmo, de dar uma esmola para alguém, quanto no sentido de, sei lá, você perder 2 horas no telefone, e aquela pessoa que está assim, ai meu Deus, enjoada, não vai ser muito útil. Aí Jesus está assim, atenda a pessoa e não conte para ninguém. Por quê? Faça a sua mão direita sem que a esquerda fique sabendo. Quer dizer, uma coisa discreta, que a gente já logo quer que isso entre, né, para a primeira página do jornal, para que a gente se sinta muito bom diante de Deus. Então, o negar a si mesmo começa por aí, começa você fazendo essas coisas que ninguém vê. Não significa ter obsessão por intimismo, né? Esse tipo de julgamento, você não sabe o que eu faço, né, às escondidas.
Não é isso também. O resultado inevitável de quem tem intimidade com Deus é que essa intimidade vai aparecendo, só que ela vai aparecendo de forma não íntima. Né? É como uma pessoa que está tão bem consigo mesma que isso aparece no rosto. Mas ela não fica gargalhando para todo mundo ver. As pessoas dizem, não, mas tem uma coisa legal com você. Então quem anda com Jesus, quem fala com Jesus, quem lê a palavra de Jesus na sua intimidade, respeitando o cérebro que Deus te deu para ler pelo menos as letras e depois ir entendendo o Espírito, isso vai transparecendo nas nossas atitudes. E o resultado mais legal, por exemplo, que eu vejo na minha vida é que você vai perdendo medo das pessoas, né? Por que, por exemplo, hoje eu sou julgado? Porque as pessoas acham que eu prego com Jesus muito frouxo. Que Jesus ia estar aqui doido para acabar com tudo que eles querem acabar. Vou falar com um cara que Jesus chamaria o João Willis para poder almoçar na casa dele, o cara ficou possesso. O crente ficou possesso. Aí falou que eu concordar com qualquer frase que um deputado daquele fala, eu já estou declarando que eu sou anticristo. Eu falei, obrigado, você está me tratando igual os judeus trataram o profeta Jeremias, que conseguiu ver nos babilônios uma boa intervenção da mão de Deus. Aí os judeus queriam matar ele. Mas é porque desde os tempos eternos, quem anda com Jesus, seja no sentido prefigurado como os profetas andaram, seja no sentido pleno, porque ele se derramou sobre todo aquele que